Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é a professora Amanda e na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi inclusive alterado pela IN 1870, que é sobre as margens de divergência no preço de transferência. Mas primeiro vamos aprender o que seria essa margem de divergência, né? Imagina o seguinte, você está fazendo o cálculo do preço de transferência e para fazer o cálculo você precisou calcular o preço praticado pela empresa e o preço parâmetro, que é o que você vai usar para comparar com o preço que a empresa praticou, para saber se está dentro ou não dos limites estabelecidos pela legislação do preço de transferência. Quando você faz essa comparação, vai dar uma diferença. Por exemplo, se o seu preço praticado foi 100 e o seu preço parâmetro foi 80, vai dar uma diferença de 20. Essa diferença, o que a legislação fala? Se essa diferença representar 5% do preço parâmetro, não precisa ajustar na base do imposto de renda e da contribuição social, certo? Agora, se for superior a 5%, você precisa ajustar. Então, a margem de divergência é uma tolerância trazida pela legislação para que mesmo que tenha até 5% dessa diferença do preço parâmetro para o preço praticado pela empresa, a empresa não precise fazer esse ajuste na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, certo? Isso de 5% é para uma regra geral, para commodities a regra é de 3%. E o que a IN, então, 1870 trouxe de diferente, né? Qual foi a novidade, vamos dizer assim? Até 31 de dezembro de 2018, como que a gente fazia o cálculo da margem de divergência? Qual que era a fórmula, o raciocínio, né? Era o seguinte, você pegava o preço praticado menos o parâmetro, o resultado disso você dividia pelo preço praticado. Já a partir de 1º de janeiro de 2019, o que a IN modificou? Que a fórmula agora, a matemática, é o seguinte, ao invés de você dividir pelo preço praticado, você vai dividir pelo preço parâmetro. Vai ficar assim, ó, preço praticado menos o preço parâmetro. O resultado disso você divide pelo preço parâmetro. Você vai perceber que existe uma diferencinha bem pequena, mas existe, tá? Quando você divide pelo preço praticado, dá um percentual de margem de divergência, e quando você divide pelo preço parâmetro, o ajuste também dá uma diferencinha diferente de quando você divide pelo preço praticado. Alguns casos vai ser benéfico e alguns casos não. Eu vou fazer aqui um exemplo com vocês para a gente fixar e tirar algumas dúvidas. Esse mesmo exemplo aqui eu trouxe como ficaria a margem de divergência até 31 de dezembro de 2018 e a partir de 1º de janeiro de 2019. Nesse caso, ó, o preço praticado é R$ 150, o preço parâmetro, que também já foi calculado, foi R$ 142,60. E aqui a gente quer saber qual que é a margem de divergência. A gente quer saber se ajusta na base de cálculo do IR ou da CS. E aqui tem informação de quantas unidades foram praticadas. Ó, foram praticadas 2.500 unidades. Lembrando que esse exemplo aqui é na importação, tá? Na importação, a gente sabe que você tem que praticar um valor até o valor parâmetro. Você não pode praticar mais, porque a gente está falando de despesa, né? Quanto maior for o seu preço praticado, maior a despesa que você vai contabilizar, que vai diminuir seu lucro, que vai diminuir seu imposto de renda. Então, aqui, se o nosso praticado for maior do que o parâmetro, a gente vai ter o ajuste, desde que ele seja maior que 5%, porque esse exemplo aqui que eu estou fazendo com vocês é regra geral, não é uma commodity, tá? E vamos lá. Qual que é a primeira parte aqui do nosso cálculo? É o preço praticado menos o preço parâmetro. Então, eu trouxe aqui, ó, 150, que é o preço praticado, menos 142,60, que é o preço parâmetro. Dividido até 31 de dezembro, eu dividia pelo preço praticado. Então, dividido por 150, essa formulazinha aqui deu um valor de 4,93%. Aqui dá uma diferença de 7,4, né? 7,4 dividido por 150 dá 4,93%. Então, aqui nesse primeiro exemplo, não precisa ajustar na base de cálculo do IR da CS. Por quê? Porque deu 4,93% de diferença, que é menor do que os 5% da tolerância. Nesse caso, o contribuinte não ia precisar ajustar esses 7,4 aqui, ó, reais de diferença por unidade, tá? Já a partir de 1º de janeiro de 2019, olha o que aconteceu. A primeira parte é igualzinha, é 150 menos os 142,60, que é o praticado menos o parâmetro. Só que aqui, ao invés de eu dividir pelo preço praticado, a gente vai dividir pelo preço parâmetro, que nesse caso é 142,60. A diferença do 150 menos 142,60 é os mesmos 7,4, só que ao invés de eu dividir 7,4 por 150, nesse exemplo eu vou dividir 7,4 por 142,60. E essa matemática aqui deu 5,19, então nesse caso foi superior à tolerância, que é 5%. O
contribuinte precisa ajustar 100% dessa diferença, ou seja, no lugar dele ajustar só o que ultrapassou os 5% da margem de divergência, não. Ele precisa ajustar os 5,19, ou seja, que é o quê? O 7,4 vezes os 2.500 unidades. O que é o 7,4? É a diferença do preço parâmetro para o preço praticado. E aí, esse 7,4, que seria o ajuste, a gente só verificou se estava dentro da tolerância ou não. Como a gente viu que não estava dentro da tolerância, esse 7,4 é a diferença que o contribuinte precisa ajustar por unidade. E ele, quantas unidades ele praticou? Nesse caso aqui, ele praticou 2.500 unidades. Então, o ajuste dele na base do imposto de renda da contribuição vai ser o 7,4 vezes a quantidade de unidades praticadas, que nesse caso foi 2.500, que vai dar um ajuste na base de cálculo de R$ 18.500. Percebam, pessoal, que essa simples diferença de dividir o ajuste pelo praticado, dividir o ajuste pelo valor do preço parâmetro, fez a empresa até 31 de dezembro de 2018 com os mesmos preços, não precisar ajustar nada, e a partir de 1º de janeiro de 2019 ajustar só nesse único item R$ 18.500. Então é muito importante a gente se atentar à margem de divergência para saber se realmente a gente precisaria estar fazendo esse ajuste, e também dependendo do período que a gente vai fazendo o cálculo, né? Se for até 31 de dezembro de 2018, se atentar a dividir a diferença pelo preço praticado, e se for a partir de 1º de janeiro de 2019, dividir as diferenças pelo preço parâmetro. Pessoal, essa era a aula de hoje, espero que você tenha gostado, até a próxima aula.